pessoal, tudo bom? Então, como eu havia prometido para vocês, eu vou falar um pouco sobre o romantismo, mas eu vou falar um pouco dele de uma forma assim, generalizada, porque o romantismo, como eu já havia falado nos outros áudios, ele é um conteúdo assim muito extenso. Você fica praticamente a metade do ano vendo romantismo. Eu cheguei a falar com romantismo na primeira série do ano passado, nas turmas da Eliane, e eu consegui abordar tudo que existe de romantismo em apenas 50 minutos. Assim, foi meu recorde, mas eu consegui. Enfim, gente, desculpem um barulho, tá? Porque o meu vizinho aqui em cima da minha casa, ele tá fazendo uma obra. Então ele tá martelando toda hora e fica meio difícil, mas vamos lá. Então, gente, o romantismo. A última escola literária que vocês viram ano passado foi o arcadismo. Então, no arcadismo ele tinha toda aquela coisa do bucolismo, de natureza, né? Mas ele não chega a ser tão subjetivo quanto o romantismo é. O romantismo, ele surge na Europa, na França especificamente. A maioria desses movimentos que vem para o Brasil, surge sempre na Europa, entendeu? Então surgiu na França, se espalhou por toda a Europa e logo depois chega o Brasil em 1836. Mas isso não vem ao caso, isso fica para as próximas aulas quando a gente fala do romantismo aqui no Brasil. Então fica aí a dica, né? Então vamos lá. Ele também acontece em Portugal também, a gente vai falar um pouco também sobre o romantismo em Portugal, mas enfim. Fazendo uma ponte entre o arcadismo e o romantismo ele já é um movimento assim mais subjetivo, enquanto no arcadismo ele era um movimento assim, tinha já prenúncios do que a gente encontrar no romantismo, mas ele já era mais objetivo. O homem Árcade, o poeta Árcade, o poeta Árcade ele estava interessado simplesmente em fugir da cidade artificialmente, porque ele não foge, é tudo idealizado. Idealizado que eu falo, que fica no plano da ideia, né? Não aconteceu de fato. Por isso que no vestibular, se eles perguntarem alguma coisa, o poeta Árcade fugia da cidade, não, ele não foge da cidade. Ele foge artificialmente, porque ainda está acontecendo todo aquele conflito do barroco, né, da reforma, da contra-reforma, mas enfim, já no romantismo, ele já entra já com uma subjetividade. O que significa subjetividade? Ou seja, ele vai usar muitas metáforas, muitas figuras de linguagem para falar de determinada pessoa, que no caso é a mulher amada, né? E enquanto no arcadismo, ele falava já diretamente aquilo que ele queria, entendeu? E no romantismo, ele, além dele ser subjetivista demais, ele era muito sentimentalista. Ele botava muito o sentimento dele. Tanto é que no romantismo, como nós temos aquele rompimento, nós temos também aquela quebra daquelas regras certinhas, sabe? Quando a gente viu no classicismo aquela regrinha do soneto, dois quartetos, dois tecitos, no arcadismo também tem aquela questão das liras, também de dar uma musicalidade. No romantismo ele tem toda uma liberdade de expressão e ele coloca todo aquele sentimento que ele tem no papel. Ou seja, ele é muito egocêntrico. Essa palavra vocês vão ouvir muito. Egocentrismo. O que significa egocentrismo? O egocentrismo é quando o homem, o poeta, ele vai botar os sentimentos dele no papel. Algo que não acontecia até então, porque os poetas eles colocavam algo que era generalizado, que ligava muito para o que as pessoas estão falando. Não que o romântico também não faça isso, mas ele expõe muito o que ele está sentindo, entendeu? Tem outras também. O romantismo ele não se resume só a essas características que eu estou falando. Em Portugal, nós temos a questão das gerações românticas. São 3 gerações. No Brasil, esse fenômeno não vai já acontecer assim em todos os gêneros literários. As gerações românticas eles vão se estender apenas a parte da poesia, apenas a poesia no Brasil, entendeu?
Já em Portugal, está em todos os gêneros literários. O plano de leitura de vocês com certeza deve ser Amor de Perdição, que é um livro do Camilo Castelo Branco, que é um autor, um escritor de Portugal, e a obra dele pertence à segunda geração do romantismo. É aquela geração mais egocêntrica, mais ligada à morte, que fala muito de saudade, de um amor que é impossível. Esse livro, Amor de Perdição, eu não tenho ele aqui, mas se eu tivesse eu mostraria para vocês. Esse livro, ele vai tratar do amor de Simão e de Teresa. Só que entre eles dois tem mais uma mulher, ou seja, um triângulo amoroso nesse romance, que é a Mariana. A Mariana era uma filha de um ferreiro, e esse ferreiro se torna amigo do Simão. O Simão era um garoto assim que faz faculdade, ele era muito revoltado e tal, ele briga com... Porque é toda uma rivalidade, parece até Romeu e Julieta. Espera aí só um instante. Pronto, desculpa. Então, voltando a falar, é toda uma rivalidade, parece Romeu e Julieta esse romance, porque ele trata também da história de duas famílias que são rivais, que são a família Botelho e a família Albuquerque. Mas isso vocês vão estudar aprofundado quando vocês passarem o carnaval e vocês vão estudar esse livro, entendeu? E também o romantismo ele não é só poético, né? Não se estende somente à parte da poesia, ele também se estende à parte da prosa. No Brasil, um dos maiores escritores que nós tivemos romântico foi José de Alencar. Esse ano, como vocês vão ficar metade do ano estudando o romantismo, vocês vão ler um livro dele, que se chama Iracema. Iracema é um romance que se encaixa na parte indianista, porque nós temos uma divisão temática dos romances. Nós temos o romance indianista, nós temos o romance urbano, nós temos, assim, romances maravilhosos, na minha opinião, é claro. Eu tenho até alguns livros também, né, que eu gosto muito de ler. Então eu tenho alguns livros do romantismo, né? Eu tenho Memórias de um Sargento de Milícias, né? Romance do Manuel Antônio de Almeida, né? Conta a história do Leonardinho, né? Toda aquela saga dele. Com certeza vocês leram no ano passado na primeira série. Eu tenho o Gaúcho, um romance regionalista. Eu vou falar nas próximas aulas quando eu falar da prosa aqui, do romantismo, né? É um romance regionalista, ele vai contar da relação do homem com o meio físico e tal, aquela coisa toda. E eu tenho mais um romance indianista, do José de Alencar, que é o quê? É o Guarani, né? Além dele falar da Iracema, ele tem um Guarani. Mas a Iracema eu li. Eu particularmente eu não gostei da Iracema, porque ele é todo sentimental para falar, porque até então... Até o arcadismo, lá em Portugal, eles tiveram um herói, que eram o quê? Os cavaleiros medievais das novelas de cavalaria. Lembra que vocês estudaram lá no trovadorismo? Que as novelas de cavalaria é como se fosse a prosa do trovadorismo, basicamente. Então, eles tiveram os heróis dele. E o Brasil não tinha nenhum herói. Então, para representar o povo brasileiro, né, esses escritores, né, da prosa, da poesia, eles falaram que vamos criar um herói pra gente, para representar a nação brasileira, porque nós somos super nacionalistas. Outra característica do romantismo, nacionalismo. Eles eram muito nacionalistas, eles amavam muito a terra deles, amavam o Brasil. Então eles criaram um herói para representar a nação brasileira, que foi um índio. Por isso que nós temos a primeira geração romântica aqui no Brasil, chamada de nacionalista ou indianista. E também... na prosa acontece a mesma coisa. José de Alencar, um dos maiores escritores. Nós temos também Manuel Antônio de Almeida. Nós temos Bernardo de Guimarães, que escreve a Escravizaura também. Temos muitos autores, mas que eu vou falar mais aprofundado mais à frente, entendeu? Então, como eu falei, Iracema, ela vai contar a história da Iracema, é claro. Mas ele meio que vai contar... Como esse romance, ao mesmo tempo que ele é um pouco histórico e ao mesmo tempo também indianista, ele conta um pouco da história do Brasil, né? Da miscigenação.
Porque o Martin, que ele é um europeu, né, que vem e se apaixona pela Iracema, que a Iracema é da tribo dos Tabajaras. E aí a Iracema, ela era uma virgem, né? A virgem dos lábios de mel. A frase assim conhecidíssima, né, do livro. E aí, no final do livro, ela perde a virgindade e ela tem um filho chamado de Moacir. Lembrando que essa história se passa no estado do Ceará. Inclusive, tem a estátua da Iracema lá, tem a praia de Iracema em Fortaleza, no Ceará, para quem quiser ver, né? Tem lá. E ele fala, conta toda uma história da rivalidade entre as tribos Tabajara e um outro nome que eu não lembro mesmo o nome, porque faz um bocado de tempo, porque eu fiz a minha segunda série em 2013, então tem um certo tempo que eu vi, entendeu? Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, assim, super superficial, sobre o romantismo, porque o romantismo, eu volto a falar, gosto até de ser redundante, porque é quase impossível falar de romantismo assim rapidamente, o vídeo vai ficar muito longo, com certeza vocês não vão conseguir baixar, não é mesmo? Então eu gravei um vídeo, eu não sei se já está com 10 minutos, mas eu gosto de falar assim rapidamente o que a gente vai estudar, né? E na segunda série é isso, gente, vocês vão ver o romantismo, vocês vão ficar assim, não aguentando mais de tanto ver o romantismo, mas vocês vão dar graças a Deus quando chegar ao realismo, né? Na minha opinião, uma das melhores escolas literárias de se estudar. Eu aconselho vocês a lerem Madame Bovary, que é um livro assim, maravilhoso, sensacional, e que é a cara do realismo. Depois vem o naturalismo, né? O naturalismo mostra aquele lado podre do ser humano, as taras sexuais, aparece o homossexualismo, todas aquelas coisas assim que até então não eram retratadas ainda no romantismo, né? E nem antes também. Então tem a Luísa de Azevedo falando do cortiço, do naturalismo, aí depois vem o parnasianismo, que é uma parte mais poética, eu não gosto muito, mas é interessante a gente estudar, ver esses conteúdos. Nós temos também o simbolismo também, que não foi muito divulgado no Brasil, mas que repercutiu um pouco. Desculpa, gente, esse barulhinho é do WhatsApp, tá bom? E é isso, né? Aí depois, na terceira série, vocês vão ver só modernismo, modernismo, modernismo. E é isso, tá ok? Valeu, pessoal. Um abraço.